Vamos para a Luísa Martins para a gente analisar essa breaking news a respeito do indiciamento de Pablo Marçal. Luísa, quais são os próximos passos? É um processo que tem a possibilidade de denúncia para chegar em um julgamento? E eu gostaria que você falasse também da esfera eleitoral. A quem caberia analisar esse caso para eventualmente decretar a inelegibilidade de Pablo Marçal? Uribe, boa tarde para você e boa tarde para o Pedro e todos que estão conosco hoje aqui no Bastidores. Uribe, desde que esse laudo veio à tona, ali, às vésperas do primeiro turno, há uma percepção geral ali das autoridades eleitorais e dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade disso acabar, de fato, levando a uma declaração de inelegibilidade de Pablo Marçal. A gente lembra que o ministro Alexandre de Moraes, ele chegou a compartilhar com a ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, todas essas informações da Polícia Federal, o que se tinha até aquele momento, para que o próprio TSE pudesse tomar providências a esse respeito. E nesse despacho em que ele envia esses documentos para o TSE, compartilha essas informações, o ministro Alexandre é bem claro, ele fala que é grave a afronta à legitimidade e à normalidade do pleito eleitoral, podendo acarretar de fato a inelegibilidade, o uso das redes sociais para espalhar fake news, como depois se comprovou em laudos periciais que realmente esse laudo envolvendo o candidato Guilherme Boulos era de fato falso. E isso vinha, na época, em um contexto em que, inclusive, a plataforma X estava suspensa em todo o país. Então, houve ali não só um drible de Pablo Marçal à suspensão, o bloqueio do X, que à época estava vigente, como uma utilização dessa plataforma para disseminar conteúdo falso. Segundo o ministro indicou nesse documento de compartilhamento com o TSE, há de fato espaço aí para que isso acabe acarretando uma sanção eleitoral que é a mais grave, que pode haver, que é o uso de poder, o abuso, de poder político, o abuso dos meios de comunicação durante a campanha, e a punição para esse tipo de ação é realmente a declaração de inelegibilidade por um período de 8 anos. É claro que na avaliação das autoridades eleitorais que acompanharam todo o pleito, Marçal é considerado um candidato que exige bastante atenção ali nesse sentido de se utilizar dessa plataforma, das plataformas digitais, para realmente impulsionar conteúdos que possam ser inverídicos e potencialmente acabem desequilibrando uma disputa eleitoral. E quando há o desequilíbrio, a chamada paridade de armas, na disputa eleitoral, é que geralmente cabe uma condenação à inelegibilidade por abuso dos meios de comunicação. E isso também é reforçado, Uribe, Pedro, por outros precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, O TSE já condenou políticos outras vezes justamente por abusarem dos meios de comunicação para, por exemplo, atacarem as urnas eletrônicas. Foi o caso do deputado estadual do Paraná, Fernando Francischini, que foi o primeiro precedente, digamos assim, a primeira vez que o TSE condenou alguém à inelegibilidade por utilizar ali uma plataforma para fazer uma live, atacar as urnas eletrônicas, e isso foi considerado inadmissível pelo tribunal, e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que também por atacar as urnas e também por utilizar ali uma transmissão ao vivo pelas redes sociais daquele evento com os embaixadores, também atacou as urnas e também foi declarado inelegível. Então os precedentes são grandes e a leitura é de que não haveria nesse motivo por que não aplicar esse mesmo precedente para um fato tão grave ali, como a divulgação desse laudo falso, especialmente em uma eleição tão voto a voto como foi a de São Paulo.